Então, pessoal, depois do evento de sábado, né, eu recebi algumas perguntas de pessoas interessadas em começar na área de Machine Learning. E para responder isso, eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu tentei descrever um roadmap de estudos, né, que eu gostaria de ter quando eu comecei. Ele é um roadmap que eu fiz pensando em custo, né? Então, todos os recursos aqui são gratuitos, né? Todos os livros e cursos, ou possuem algum tipo de auxílio, né? Caso você não tenha o investimento necessário ali para iniciar. E a maioria dos conteúdos aqui é em inglês, tá? Se você tiver dificuldade, não entende ou tem dificuldade na língua inglesa, eu aconselho fortemente a utilizar esse guia, utilizar alguns tradutores, tá? E até mesmo comentar ali no vídeo o que você gostaria que tivesse em português. De repente a gente consegue fazer um material específico para você, tá? Mas eu aconselho, né, se você tiver condições, também de colocar isso no seu estudo, a parte da língua inglesa. Por quê? Porque Machine Learning é uma coisa que muda frequentemente, se atualiza diariamente, a gente tem muitas mudanças. E grande parte, se não todo o material publicado, ele é em inglês, né? Então, para a gente conseguir ficar up to date, né? Ficar atualizado com essas novidades, é muito importante que a gente consiga entender inglês, tá? Mas, de novo, você consegue aqui passar grande parte do roadmap aqui, ou pesquisando com tradutores, ou até mesmo pegando tópicos específicos e procurando no Google em português. Com certeza você vai encontrar algum tipo de conteúdo. E foi a alternativa que eu optei, né, para conseguir fazer esse roadmap mais acessível possível, tá? Iniciando aqui, a primeira parte de programação, tá? A minha abordagem que eu gosto de fazer é, abordar de um conceito mais top-down do que bottom-up. O que eu quero dizer com isso? Eu prefiro pegar conteúdos e estudar matérias e tópicos que eu já consiga fazer algum tipo de trabalho. E à medida que eu for fazendo esse trabalho, esse projeto, à medida que eu for sentindo dificuldade, eu consigo daí entrar em alguma referência mais aprofundada para entender verdadeiramente aquele conteúdo, tá? Entender realmente tudo que tem por trás e tudo que faz aquela engrenagem funcionar. Tem pessoas que preferem fazer o bottom-up, né? Que é basicamente ter todos os fundamentos bem estabelecidos, né? De matemática, álgebra linear, cálculo, para daí sim começar a construir o conhecimento e construir projetos, né? Passando por linguagem de programação, por frameworks e finalmente por realmente entregar esse produto. Mas aqui a abordagem é mais voltada a desenvolvedores, tá? Então, se você tem uma pegada um pouquinho mais acadêmica de fazer uma abordagem bottom-up, no fim aqui do roadmap também tem uns materiais de base que eu acho interessantes, que você pode utilizar para começar. Aqui a gente começa com Python, tá? Por que Python? A gente tem algumas opções como R, por exemplo, mas Python ainda acaba sendo a língua franca, né? De Machine Learning. A gente vê a maioria dos papers sendo implementados em Python e diferentes frameworks. Então eu optei aqui por trazer alguns conteúdos, mas com foco em Python, tá? O primeiro conteúdo aqui que eu quero trazer é o conteúdo da Microsoft, né? Python para iniciantes. Eu acho um conteúdo bem legal, né? Ele é bastante completo, então tem vários módulos aqui. Muito importante também, Jupyter Notebooks, né? No aprendizado. Isso aqui vai ser uma ferramenta indispensável, né, na sua jornada de Machine Learning, então é muito bacana você se familiarizar com isso. Aqui tem, claro, Python no Visual Studio Code, o editor de texto da própria Microsoft. E aqui a gente continua, né, com uma estratégia, né, de ensino de Python mais focada a aplicações, né, que eu acho que é bastante relevante para a gente começar. Junto com isso, eu indiquei alguns outros conteúdos, na verdade, esses dois aqui do Coursera e do Free Code Camp, que são cursos mais. São cursos com vídeo, né? E também eles têm uma série de recursos ali para você pesquisar na internet, tem fóruns, tem discussões e etc. Mas eu realmente recomendo, para começar, se você nunca viu Python na vida, o conteúdo da Microsoft é muito bacana, tá?
Aqui a gente está falando, lembrando, né? Estamos falando de conteúdo gratuito. Se a gente for atrás de livros, né, pagos, a gente tem um outro leque de opções, mas aqui a gente não vai abordar isso, tá? E por fim, o último link são exercícios em Python, tá? Que eu acho que é muito necessário, tá? Não adianta a gente fazer esses cursos, fazer e ler e não praticar. A gente tem que praticar para realmente consolidar o conhecimento. Aqui eu tenho alguns, né? Tem alguns exercícios, mas fiquem à vontade para você pesquisar outras coisas, você ter ideias. Eu gostaria de fazer um programa que faz isso, um script que faz aquilo. Tudo serve como exercício, tá? O negócio é praticar e realmente codificar o que você está aprendendo. Ainda em Python, a gente tem aqui algumas bibliotecas que são muito utilizadas, né, na área de Machine Learning. Então, inicialmente, o NumPy, uma biblioteca basicamente de processamento de vetores n-dimensionais, né, e performática. A gente consegue fazer muita coisa ali de maneira muito fácil e muito descritiva, né? E é basicamente a biblioteca padrão para a gente trabalhar com Machine Learning quando a gente está trabalhando num nível sem frameworks de mais alto nível, né? De NumPy, eu coloquei um próprio tutorial que tem no repositório da empresa do NumPy, né, da organização do NumPy. Também coloquei esse livro, né, o guia para NumPy. Um detalhe, tá? Esse livro aqui ele é bastante antigo, então eu aconselho a leitura desse livro caso você queira entender como funciona internamente, tá? Porque até é utilizado o Python 2, é uma coisa bastante antiga, mas se você quiser consolidar seus conhecimentos, é um recurso ainda bastante válido, tá? E por fim também, exercícios e soluções, né? Tudo que a gente vai fazer aqui precisa ser praticado, precisa ter exercícios e, de novo, não precisam ser esses exercícios, mas a gente precisa praticar. Então aqui eu estou colocando uma pequena lista também de exercícios focados em NumPy. Seguindo, a gente tem o Pandas, tá? Pandas é também uma outra biblioteca muito difundida na área de Machine Learning em Python. Ele é basicamente uma extensão para a gente trabalhar com manipulação de datasets, né? E trabalhar com análise de dados em cima de datasets de maneira facilitada, né? Então a gente consegue transformar esses datasets, extrair algumas estatísticas e na verdade, um passo prévio para a gente chegar na construção do nosso dataset e daí sim aplicar algoritmos, redes neurais, esse tipo de coisa que a gente vai estar vendo nos cursos mais focados, tá? Aqui eu recomendo esse livro, né, Learning Pandas e-book, é um livro gratuito que é muito completo, muito bacana, ele trabalha com muito exemplo, né, e muita coisa que a gente usa no dia a dia, tá? De novo, exercícios. Tudo vai ter exercícios aqui, tá, pessoal? Continuando aqui, a gente tem o Matplotlib, tá? É uma biblioteca de visualização. Visualização é muito importante para a gente estar trabalhando, quando a gente está trabalhando com realmente métricas, quando a gente está trabalhando com treinamento, quando a gente quer gerar visualizações daquilo lá que a gente está entendendo do dataset. Então, tudo aqui é muito importante, tá? No sentido de como que a gente pode visualizar e qual que é a melhor maneira de visualizar isso. Então, o Matplotlib aqui tem um tutorial que é orientado a notebooks, tá? Tem um livro, o Matplotlib, também gratuito, e de novo, exercícios. E por fim, o Seaborn, né? O Seaborn, ele é uma biblioteca construída em cima do Matplotlib, que ele é mais focado em visualizações estatísticas um pouco mais específicas, tá? Então, é interessante você saber também como lidar com o Seaborn, principalmente para trabalhar com heatmaps e esse tipo de visualização. Aqui eu coloquei um curso, né, uma verdade de um vídeo do YouTube do Free Code Camp para você trabalhar, aprender as visualizações e de novo mais exercícios, tá bom? Resumindo, aqui a gente vai ter que ter uma base, vai sair daqui com uma base bastante boa em Python, manipulação de datasets, manipulação matemática, né, álgebra linear, utilizando essas bibliotecas, tá? Eu, na minha abordagem top-down, eu não aconselho implementar isso na mão, inicialmente. Futuramente, eu acho que é bastante interessante para você entender realmente como é que funciona internamente. Mas, inicialmente, aprender a utilizar e aprender a utilizar bem essas bibliotecas vai ajudar você a ter a base necessária para construir o conhecimento de Machine Learning, tá?
Agora, entrando na parte de Machine Learning. Aqui, nesse roadmap, a gente está focado na construção de modelos, na seleção de algoritmos, de técnicas, de redes, né? E na construção, no treinamento desses modelos para a gente resolver um determinado problema. A gente não está aqui focado na parte de extração de dados, a gente não está focado na parte de deploy em produção, a gente está focando basicamente em como que a gente pode construir esses modelos e quais são as técnicas que a gente usa, tá? Aqui, em alguns cursos, tá, que eu estou recomendando, o principal é do Andrew, tá? O Andrew NG, ele é basicamente o cara que criou a cadeira de Machine Learning na Universidade de Stanford. Ele tem esse programa de cursos integrados de Machine Learning, você pode se inscrever gratuitamente. Tem esse período de teste necessário, mas tem um auxílio e, se eu não me engano, você também consegue se registrar como ouvinte, daí é gratuito. E aqui nesse curso você tem alguns módulos, né? Você tem a parte de aprendizado supervisado, você tem a parte de algoritmos mais avançados, redes neurais profundas, a parte não supervisada, sistemas de recomendação e reinforcement learning, tá? Ele é um curso assim que eu não posso falar nada dele. É um curso muito bom e tenho certeza que você vai aproveitar muito esse curso. Minha primeira recomendação. A gente tem também o Fast AI, né? É uma playlist do YouTube, que é do Jeremy Howard, né? Criador da biblioteca Fast AI, onde a gente vê uma parte mais de forma prática mesmo, como fala no nome, o Deep Learning, né? Então esse processo de aprendizado profundo. Também tem aqui o curso do MIT, né? Gratuito, que ele tem ele é bastante amplo, né? E ele tem um foco bacana em Deep Learning, mas ele também vê algumas coisas de Machine Learning, de algoritmos de Machine Learning, tá? E por último aqui eu gostaria de colocar o Fast AI, não só o vídeo, mas também aqui eu estou colocando o Twitter deles, tá? Por que o Twitter? Porque, na verdade, os links não estão funcionando, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei porquê, não consigo acessar eles, mas aqui você tem bastante coisa da educação, do próprio livro, que depois eu vou estar recomendando também, o próprio software, né, o framework da Fast AI, enfim, várias coisas interessantes dessa comunidade. Eles têm fóruns, é muito bacana. Se você está fazendo um dos cursos gratuitos, você pode perguntar nos fóruns, então fica bem fácil de conseguir trabalhar com isso. E aqui, chegando na parte de textos, tá? Dentre todos esses textos, acho que o que eu recomendo mais fortemente para vocês pegarem é o Pattern Recognition and Machine Learning. É um livro basilar, né? Aqui a Microsoft Research publica ele de graça. Eu tenho ele aqui em formato físico, né? Que é um livro muito importante, é um livro que explica muito bem, tem muitos exercícios, né? Em torno de 400 exercícios, e isso que a gente precisa para aprender, a gente precisa exercitar. Então, é uma coisa muito bacana ter tanto exercício assim, né? Um livro acadêmico, ter tanto exercício assim, para a gente poder praticar e trabalhar com ele, tá? A gente tem a parte de notebooks do Fast AI, então, de novo, voltando ao Fast AI, não é minha primeira recomendação de cursos, né? Como a gente viu aqui, mas tá quase lá, assim, é um close second, né? Porque aqui a gente consegue trabalhar no Fast AI, no repositório GitHub, a gente consegue ver todos os capítulos, né? E, por exemplo, se a gente quer trabalhar com ResNets, né, redes residuais, a gente consegue clicar aqui, basicamente já vai abrir um Jupyter Notebook para a gente trabalhar. Então, assim, muito facilidade de acompanhar esse texto, acompanhar esse material, e é um material de altíssima qualidade. Aqui a gente tem alguns livros, eu vou passar rapidamente por eles, tá? Neural Networks and Deep Learning é um livro gratuito também, tem explicações muito claras conceitualmente, tá? Ele acaba não utilizando nem TensorFlow, nem PyTorch, mas é uma explicação muito clara, conceitual do que está acontecendo. Então, acho que vale a pena também, caso você tenha alguma dúvida durante o curso do Andrew ou durante o curso do Jeremy, do Fast AI, você pode acessar aqui, que com certeza a explicação daqui ela vai atacar de um ângulo diferente e vai poder te ajudar a entender melhor o conteúdo, tá? A gente tem esse livro aqui da Manning, né, que ele é gratuito, ele tem um limite de tempo de leitura por dia, se eu não me engano, tá? Você pode comprar também a
a cópia física, mas aquele é totalmente gratuito e tem muitos tópicos, né? Totalmente focado em Keras e TensorFlow, mas é um livro bem bacana também que você pode ver se você prefere ele ao invés de qualquer outro e trabalhar com ele, que você vai estar muito bem servido. Deep Learning é um livro também muito famoso, né? Um livro do MIT, ele é gratuito, aqui a gente consegue ler todo ele online, né? E ele faz uma boa revisão dos básicos de Machine Learning. Então, esses livros normalmente vão retomar, tanto os livros quanto os cursos, tá, pessoal? Vão retomar a parte de matemática. Então, não pensem que vocês estão aprendendo nessa abordagem top-down sem ver nada de matemática. Vocês vão ver conceitos bastante importantes, mas o foco não é esse, tá? Isso que eu quero deixar claro. O foco realmente é Machine Learning. Aqui a gente vê a segunda parte, a parte prática, né, das redes modernas, e aqui uma parte que infelizmente já está um pouquinho deprecada, né, mas enfim, isso acontece com qualquer material de Machine Learning, né, que é onde eles falam de pesquisa, e aqui a gente vê que, por exemplo, Transformers, que é uma área de pesquisa recente, né, não está contemplado aqui porque o livro, na verdade, é de 2016. Mas é um ótimo livro que recomendo muito, né? Esse também eu faço questão de ter ele aqui físico, porque é um material muito rico e sempre serve de referência para a gente trabalhar, né? Complementando, tá, o Deep Learning Book, a gente tem esse canal, Deep Learning Book Club, né, da Alena Kruchkova. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas tudo bem. E aqui a gente vê palestras sobre cada um dos capítulos, tá? Basicamente aqui, se você está lendo o livro e não, na verdade, conseguiu entender muito bem aquele conceito, acho que vale a pena você vir aqui e ver esses vídeos aqui, que eu acho que até na seção de comentários você pode aprender alguma coisa, tá? Continuando, então, a gente tem esse Course em Machine Learning, que é um livro do Howell Mack, que é muito bacana se você gosta daquela série de livros Head First, né? De programação, de segurança, de tudo, eles têm uma série incrível de livros. O A Course in Machine Learning do Howell, ele é uma teoria muito amigável, né? A apresentação do conteúdo é muito amigável e o livro é simplesmente sensacional, tá? Então eu também recomendo bastante. Um outro recurso que você pode utilizar tudo isso como referência para esclarecer suas dúvidas durante tanto a execução de um dos cursos, né, quanto na execução dos seus projetos. Continuando aqui, estou passando bem rapidamente, tá, pessoal? A gente tem Introdução para Machine Learning do Smola, tá? O Smola, esse aqui é um livro bastante técnico, né? Mas o Smola, ele é um Distinguished Engineer da Amazon Web Services, né, da AWS, e ele tem esse livro aqui que realmente é bastante aprofundado em vários tópicos de Machine Learning que não são tão hype, né? Não está tão na mídia, mas, de novo, material muito bom, gratuito. E para complementar isso, a gente tem também o Dive into Deep Learning, né, que é aqui um livro, um texto digital, também feito pelo Smola junto com outros colaboradores, onde você consegue acompanhar aqui e a gente vê que ele é bastante completo, daí sim, na parte mais de Deep Learning que a gente está vendo nos outros cursos e outros materiais. Então, aqui a gente também tem uma seção muito interessante de atenção e transformers, né? Então, é uma coisa que está bastante atual e com certeza vale a pena conferir, tá? Estamos quase chegando no final. Aqui a gente tem dois textos da Springer, tá? Introduction to Statistical Learning. Então isso aqui é em R, mas de novo, aqui é mais voltado a conceitos, tá? Então essa edição também tenho aqui comigo. Assim, o que dá para aprender com esse livro falando de estatística é uma coisa muito impressionante, né? Recomendo muito que vocês tenham um tempo, de repente, revisem os materiais que vocês veem em outros locais aqui, porque é realmente um texto incrível. E a gente tem os elementos de Statistical Learning também, que vai falar um pouquinho mais de Data Mining, de inferência e predição, também voltado para a parte totalmente estatística, né, pessoal? Aqui, para finalizar, a gente tem o Reinforcement Learning, uma introdução, né, que é um livro do Sutton,
totalmente focado em Reinforcement Learning, né? Uh, ele é ele é esse paradigma que atualmente a gente está vendo alguma coisa dele sendo utilizada para fazer o chat GPT, né, melhorar. Então é baseado em human feedback, né, mas é reinforcement learning que no final das contas a OpenAI está aplicando. Então é bastante interessante caso você tenha interesse, né, de cobrir essa base de reinforcement learning, que é um tipo de aprendizado bastante importante, tá? Resumindo, pessoal, aqui a gente tem toda a parte de programação, né, toda a parte das bibliotecas principais. Em sequência, a gente tem os cursos. Recomendo fortemente vocês escolherem um desses cursos e utilizarem algum texto de referência para conseguir apoiar e, de repente, entender melhor algum conteúdo, tá? Depois disso, qual que é a minha recomendação, tá? Se você chegou até aqui, a minha recomendação seria a evolução, ela a partir do quê? A partir de leitura de artigos, porque as coisas que são publicadas agora, que a gente está vendo o avanço da inteligência artificial, essas coisas são todas publicadas em artigos. Então é muito importante a gente estar em cima de artigos, né? Onde é que a gente pode ficar em cima, atualizado de artigos? Papers with Code é uma ótima ferramenta, né? A gente tem aqui como se fosse um repositório de artigos com código, né? Em papers de machine learning com código. Então a gente pode ver, não só ler o artigo, mas também entender como ele está implementado. Acho que é muito interessante. Essa plataforma eu uso bastante. A gente tem o Arvix, tá? Que é a casa de todo artigo. Então aqui a gente tem um volume muito grande, tem um pouquinho menos de curadoria que o Papers with Code, né? É um volume muito grande, mas aqui a gente consegue realmente ver tudo que está saindo agora, né? Nesse exato momento, que é uma coisa muito boa também a gente ficar por dentro. E para quem curte, né, ficar no Twitter e redes sociais, tem dois perfis aqui que eu quero recomendar que vocês sigam, que é o AI Pub e o Papers Daily, né? O AI Pub, ele passa um review, né, de vários artigos, ele tem uma lista, se não me engano, semanal, né, de leitura. É bem interessante para você se manter atualizado. E o Daily AI Papers é exatamente isso, são artigos diários que você pode seguir aqui para se manter atualizado, tá? E se manter até nas discussões do que está saindo, tá? Isso é o que eu recomendo muito fortemente para vocês se manterem atualizados. Agora, como é que a gente pode se manter atualizado e continuar praticando isso? Continuar colocando em prática o que a gente aprendeu para não esquecer, colocando em prática coisas novas que a gente está aprendendo nos artigos. A minha recomendação é o Kaggle, tá? O Kaggle, ele é basicamente uma plataforma de machine learning voltada a competições. Você não precisa competir, você pode apenas utilizar os datasets e os problemas, mas é bastante interessante que você utilize o Kaggle. Ele tem várias competições, vários datasets, vários modelos que você pode trabalhar e realmente botar em prática o que você aprendeu, tá? É muito importante, como eu falei lá na sessão de programação de Python, é muito importante que você coloque em prática o que você está aprendendo no Python. E o Kaggle aqui, até se você fizer o curso do Jeremy Howard, do Fast AI, você vai ver que ele fala bastante das competições do Kaggle. Então é muito importante que você coloque em prática isso, aprenda, veja os notebooks, né, dos vencedores das competições para entender quais foram as transformações que eles fizeram, de repente como é que eles pensaram nesse problema, que com certeza tudo isso vai enriquecer muito a sua trajetória com Machine Learning, tá? E por último aqui, colocando a minha newsletter, né, de 0.1 até 0.0001, né? Então se você quiser se inscrever, a gente tenta enviar semanalmente, né, coisas relevantes ali para o desenvolvedor de Machine Learning e para o pesquisador de Machine Learning. Então fica à vontade para se inscrever. Por último aqui eu coloquei alguns textos de matemática, tá, de referência, então para você também conseguir se aprofundar em alguns conteúdos, de novo, todos os conteúdos gratuitos aqui. E a gente tem textos, né? Por exemplo, esse livro é muito interessante, que ele tenta abordar toda a matemática necessária para Machine Learning, né? Um livro gratuito. A gente tem os cursos do Khan Academy, a gente tem outros livros, né? Álgebra Linear do Heffron, a gente tem o Cookbook, a gente tem esse Cálculos Made Easy, né? Que é um livro incrível também. E a parte de estatística e probabilidade, todos esses livros gratuitos que servem para você ter
uma referência, né, onde você possa consultar e de repente se aprofundar um pouco mais nos conteúdos. Resumidamente isso, tá, pessoal? Aqui, de novo, o que eu faria se fosse vocês aqui tentando começar em AI? Começaria por aqui, basicamente, os links que estão em negrito, tá? Então, são os links que eu recomendo para você começar. Então, você passar por toda a sessão, você vai ver que tem aqui livros, links em negrito. Aqui na parte de evolução, eu recomendo todos, tá? Então, todos, pensem que todos estão em negrito. E a parte de matemática, dependendo da dificuldade que você tiver, vale a pena você visualizar cada um deles e ver qual que aborda de maneira mais completa o tópico que você tem dificuldade, tá? Para fechar, né, a gente sabe que tem várias outras áreas da área de machine learning, da área de dados que não estão abordadas aqui. Então, uma outra possível evolução é você entender, né, na sua empresa, no seu projeto, qual que é a necessidade mais latente, se é realmente da extração de dados, se é realmente da parte de data science, de analytics ou de serviços, modelos em produção, e daí sim se aprofundar, né, se aprofundar. Aqui é apenas um começo para a gente pegar o core, né, da disciplina de machine learning e a gente conseguir trabalhar isso de maneira completa, né? De maneira que não vá te deixar com alguma lacuna de conhecimento nessa área, mas lembrando que nas outras áreas que cercam machine learning a gente tem e a gente sempre vai ter lacunas, mas o nosso trabalho é ficar atrás disso, ficar atualizado e ir atrás do conteúdo.